Tá aparecendo essa cara aqui? Tá bom. Em 3, 2, 1. Boa tarde. Vamos ver se eu atualizo aqui o meu Facebook. Para ver quem está chegando aqui. Já estamos aqui ao vivo. Aí, boa tarde para quem está chegando. Sejam todos muito bem-vindos nessa live diferenciada, nessa live especial, onde eu recebo convidados para a gente bater um papo, ensinar, aprender muito. E hoje a gente vai ter aqui uma história, aprender muito sobre um assunto que está assim incomodando muita gente. Recebemos muitas mensagens sobre isso, sobre depressão. Então, quem está chegando aí, é aquele momento de compartilhar, para que a gente dê tempo das pessoas entrarem, visualizarem lá. Oi, Ivan, tia, tá aí, a tia Vanessa, que eu chamo de tia, né? Na verdade é minha cunhada. Iberes, Emília, um beijão, grande beijo para todos vocês. Então vai lá, compartilha a live, vai lá nos seus grupos, porque embora a gente esteja falando de depressão, vai estar falando dentro também da confeitaria. Então vai lá, compartilha no grupo da família, no grupo de confeitaria, todos os nossos grupos da Tati, do Júlio, da Vivi, da Rê, tá tudo autorizado a gente compartilhar essa live, que eu acho que a gente vai ajudar muita gente. Oi, Pri, a Ci Ferreira já chegou, Marcinha, vai lá no nosso fã clube, Marcinha, compartilha essa live, por favor. Tá chegando já bastante gente e nós vamos começar. Aqui eu não tô com tempo. Agora foi. Pra gente não ficar de olho no nosso tempo aqui. Bom, então como eu tinha falado e anunciado, hoje a nossa live vai ser sobre depressão. E dentro desse tema tão polêmico, né, tão assustador na vida de todo mundo, vamos falar também dentro da depressão com a confeitaria, por que a confeitaria pode ajudar, né? E hoje eu recebo aqui, gente, ele é meu primo, tenho muito orgulho em dizer que é o meu primo, Ricardo Moraes, que é psicólogo há 30 anos, ele é novinho assim, mas já está há 30 anos nesse mercado. Formação dele é psicoterapeuta clínico, é isso mesmo, Ricardo? Muito obrigada por você ter aceito o meu convite, porque família é assim, a gente faz as loucuras e traz a família junto, né? E aí a família aceita ou não, no caso, a gente traz os mais maluquinhos como a gente. Não, primo, obrigada, viu? Muito obrigada por ter aceito. Isso. E hoje, olha, a gente já tem aqui muita gente aqui já, graças a Deus, o pessoal já está compartilhando. E vamos falar sobre esse problema que chega na casa de todo mundo, seja com a própria pessoa, seja com o filho. Eu recebi muitas mensagens desde o dia que a gente divulgou que ia fazer essa live, a gente veio recebendo, como eu estava falando com você antes, eu recebi hoje 4 mensagens que os filhos estão passando por problemas de depressão, como fazer. Mas eu queria começar essa live te perguntando o que é uma depressão. O que é depressão? Ela é uma doença? Ela é um distúrbio? Então eu queria que você primeiro explicasse pra gente o que é a depressão. Boa tarde a todos, né? Obrigado pelo convite, tá bom? Acho que vai ser engraçado a gente falar sobre depressão, porque tem um segredinho. Eu e a Nádia, ou a Nena, né? Quando nos encontramos, é sempre só de muita diversão. Exatamente. Né? Então isso vai ser divertido falar sobre um tema pesado. É verdade. Né? Eu acho que isso é Acho que é a primeira vez na vida que a gente vai ter que falar sério. É verdade, é verdade. Mas é um assunto realmente tocante, atual, e por incrível que pareça, eu depois desses 30 anos aí, eu gosto muito de trabalhar com depressão, né? Eu acredito muito porque a depressão, ela sim é uma doença classificada no Código Internacional de Doença, com várias ramificações, e que causam distúrbios, né? Então nós temos um começo e um prolongamento, uma extensão. O ruim disso, né, é como lidar, né? Porque hoje nós temos inúmeros subterfúgios para evitar a dor. E o crescimento do ser humano se dá pela dor, né? E a dor nem sempre, aliás, ela nunca é agradável e ela pode ser muito pesada e a pessoa não conseguir desenvolver e ir à frente, tá? Então, e aí piorar, agravar. Então nós temos subterfúgios, shopping terapia, sexoterapia, drogas,
drogas é uma forma também de se desviar, medicamento também. A gente tem que pensar que depressão tem um sintoma, tem uma origem, tem um nascedouro. E isso pode ser muito antigo ou pode ser até recente, um episódio atual ou uma coisa até orgânica. Então ela pode ter um problema químico, né? E aí tem que ser tratado na linha da psiquiatria com medicamentos, né? Mas mesmo na psiquiatria com medicamentos, a terapia tem que ser feita em conjunto. Porque a eliminação do sintoma não significa que você elimina a causa. E isso é importante também numa boa progressão. Entendi. Legal. É bom você até falar isso, porque eu ia começar exatamente nesse ponto. A gente precisa entender um pouco, antes da gente começar a falar como que a confeitaria pode salvar, como que ela é vista como terapia. Inclusive você falou aí de várias terapias, nós chamamos de boloterapia, né? A boa terapia. Né? A boa terapia, a boa terapia. Exatamente. As que eu falei não são as boas terapias. Sim, não, o bolo é boa terapia, exatamente. E eu queria que você falasse também assim, uma diferença, que eu também, como a gente vem recebendo essas perguntas, e é uma dúvida minha também, como a gente diferenciar, como o pessoal pode diferenciar porque eu vejo como uma diferença, de repente não é, e você pode explicar isso melhor pra gente, como uma grande tristeza, eu perdi meu emprego, que eu gostava muito, óbvio que eu vou ficar extremamente triste, estou muito triste, quando que ela passa a ser uma depressão, ou, para que a gente não confunda, eu acabei de sair do meu emprego faz 2 semanas ou 1 semana e estou muito triste, já é uma depressão. Não, isso ainda não é uma depressão. Então eu queria que você falasse o que é uma grande tristeza, quando que ela passa por uma depressão, essa diferença. Então, eu acho que a pergunta foi muito rica e linda, né? Porque você está falando de 2 coisas importantes, um distúrbio, uma doença e um sentimento. Então toda perda, toda modificação, ela provoca sentimentos, cria uma série de situações novas e a pessoa tem que saber lidar com ela, tá? Uma tristeza, uma perda, a gente chama isso de luto, né? Perdi um emprego que eu queria, estou numa situação de desemprego em um país como nós estamos atualmente. Então, vivenciar isso, que a gente chama de luto, é necessário e bom para o crescimento. O problema é não suportar isso, né? Ou então isso motivar uma série de outros momentos da vida que nunca foram bem resolvidos. E aí a pessoa vai acumulando uma coisa com outra, que vai desencadear. A gente pode juntar os problemas? Por exemplo, claro. Eu vou dar alguns exemplos assim que vêm na cabeça agora. Eu tive uma perda agora recente de um ente querido que eu amava muito e tal. Passei, consegui não esquecer, mas conviver com aquilo. Aí um outro motivo que não tem nada a ver com aquele ente querido que eu perdi, a falta do emprego, foi acumulando problemas diferentes. Eles podem acumular numa depressão? Exato, linkagens, né? Você está falando de momentos que não foram bem ultrapassados, não foram resolvidos, e um vai acionando o outro. E quando vai acumulando, aí sim você pode ter uma alteração bem complicada, porque você não tem a verdadeira matriz, né? É engraçado você ver isso em velório. Uma pessoa se encharcar com calmante. Né? Então, às vezes ela nem quer, mas assim, para os olhos das outras pessoas, dão esses medicamentos para que a pessoa fique realmente relaxada, acalmada, mas ela não está conseguindo experimentar aquele momento que é importante vivenciar. De repente ela fica aprisionada ao medicamento e de repente pode ter problemas com essa dependência do medicamento, ou então uma outra crise trazer a crise atual e a vivida no passado. Aí que começa o grande problema. E pior, você pode transferir. Você passa a ter uma noção de que a vida é desse jeito, transferir para filhos, para relacionamentos, levar para outros ambientes. Isso é outro problema sério. A pessoa começa a acreditar que a vida é daquele jeito e mostra para os demais. Que engraçado você falar isso, porque eu assisti um filme esse final de semana. Eu não me lembro agora o nome do filme, mas é filme de terror, gente. Então não é nada da psicologia. Não. Aliás, eu nem gosto de filme de terror, mas enfim. O que a gente não faz para estar com a família, né? E ele fala mais ou menos sobre isso, né? Que a menina tinha um distúrbio ali, um problema, que ela tinha acabado de ver a mãe morrendo e tal. E numa hora do
estão tendo visões, não sei o quê, porque é como se fosse aquele problema que ela teve, assim, e ela estava tendo, ela estivesse passando para o restante da família, que é mais ou menos isso, pelo menos que eu entendi que você está falando. De repente tem um problema, a gente acredita tanto que a vida é ruim, que eu acabo passando pro meu filho. Não, para que você vai viver? Eu acredito que seja isso. Filho, a vida nem vale a pena. E aquela criança também cresce com algum problema, no exemplo dele. E nesse sentido, você apontou para outras situações que são mais problemáticas. Uma coisa mal resolvida, ela cria imagens. O ser humano tem o seu inconsciente, né? O nosso inconsciente não para, ele produz imagens para tentar explicar para o nosso consciente o que é que está acontecendo. E essas imagens são dentro de uma situação possível, admissível, que não crie tanto sofrimento. Só que se essa pessoa continua relutando, essa imagem ela começa a se reproduzir de uma forma, de uma intensidade maior, e o que era uma ilusão, ela pode virar um delírio, tá? Então você vê que é uma graduação, uma alteração cada vez mais importante de uma coisa que poderia ter sido resolvida de forma até mais simples, mas não foi tratada devidamente, e isso só foi acumulando e trazendo um transtorno ainda maior e mais pesado, tá? E me fala outra coisa. Gente, a gente já vai começar a ler as perguntas, tá? Tô dando aqui uma introdução longa, né, mas muito valiosa, e eu tô segurando aqui as perguntas e já vou fazer. Continua compartilhando aí a live para o pessoal entrar e assistir. Existe assim, por exemplo, a pessoa do nada. A gente vê isso muito em adolescência, né? Inclusive a gente está com pessoas ali assistindo, com filhos em casa, na adolescência, que estão com essa depressão, não querem sair do quarto, não querem ir para a escola, tenho certeza que tem mães aí se identificando, não querem saber de nada, como se a vida não valesse a pena. Esse adolescente ainda não tem conta para pagar, né? Ainda não tem um relacionamento, que às vezes também pode trazer esse problema de tristeza, de depressão. Eles ainda, aparentemente, não têm os problemas que um adulto tem, porém, eles têm os mesmos sintomas de uma depressão de um adulto, vamos falar assim. E às vezes, como já teve um relato de uma mãe hoje, não conseguiu identificar, ela já foi para o psicólogo, já foi para o psiquiatra, e eles não conseguiram identificar nenhum problema que essa criança tenha passado, algum trauma. E ainda assim a criança está extremamente, criança, adolescente, né, deprimida. Isso pode acontecer, a gente não ter nenhum problema, ou sim, tem que cavucar ainda até chegar ao problema. Você me passa duas informações que a gente deveria detalhar e verificar qual dessas hipóteses estaria mais forte. Por exemplo, na adolescência nós temos uma alteração hormonal muito intensa. E isso pode sim desencadear alguns comportamentos, algumas outras doenças, algumas patologias, tá? Por exemplo, a depressão, tá? Ela pode sim provocar. Agora, existe uma outra situação que é comum, e eu, quanto terapeuta de tantos anos, atendendo há muitos anos na clínica, né, eu percebi isso com exatidão. A pessoa levar, a família leva a criança ou adolescente para tratar, mas o problema não é dele, não está nele, não está na criança, não está no filho. Olha, gente, que está no casal, está na educação, está no relacionamento desses pais ou não, nesses que não sejam casados, né? E aí é mais fácil tratar no outro o que eu não quero tratar em mim. Então, muitas vezes eu peguei casos, né, de crianças que foram submetidas a psicodiagnósticos, a tratamento, e eu cheguei à conclusão, junto com os resultados dos testes, de que a orientação familiar favoreceria muito. E muitas vezes, como foi uma, não foram poucas vezes, eu desencadeava uma melhora na criança tratando os pais. Olha que interessante. Para vocês mamães que estão aí assistindo, que eu já vi que estão aqui, eu estou com várias perguntinhas aqui já para você. E tem um agravante. Tratar uma criança, um adolescente que não tem a origem da situação em si, é pior do que deixar de informar ou procurar um terapeuta. Tratar alguém que não tenha realmente a matriz é horrível. E às vezes é comum. A família não quer tratar, ela quer que trate a criança, que tem um comportamento. Que está com sintomas, vamos dizer assim. Você que tem um problema, não é eu. Olha que interessante. E aí isso dentro de família mesmo. E seria nesse caso legal uma terapia familiar? Sim.
até que se desmembre realmente quem tem a ver com o problema ou não. Porque também expor o filho, a criança a essa situação, que ela não tem a ver, ela não tem cota da sociedade, não é bom. Então a gente exclui. E passa por orientação dos pais, né? Vamos ver algumas perguntinhas Vamos aqui lá. com o pessoal que está aí. Deixa eu voltar aqui. Pessoal, Vamos fazer enquanto você procura aí um exercício até o final? Claro, Vamos lá, Então, gente. eu trouxe Adoro. um pequeno exemplo aqui. Vamos avaliar a qualidade de vida de cada um? Gente, olha, vocês estão ouvindo direitinho, se tiver algum problema, se bem que elas falam, quando que ele é tão calmo porque tá aqui, viu, gente? Deixa a gente numa festa de família Uma pra vocês delícia. verem. Nós dois só, tá? Bom, Então vamos fazer um pequeno exercício, né? Eu tinha falado até que vamos verificar como é que está a qualidade de vida de cada pessoa. A gente começa agora e no final você me lembra, a gente volta. tá. Tá bom? Então faça esse desenho na casa de vocês, colocando 4 quadradinhos que estão... Pronto. Voltou. Travou, é. Ah, agora voltou. Que aqui é um pouquinho mais limpo. Pronto, peraí. Gente, tem tanta pergunta. Aqui, foi, agora foi, né? Vê se dá pro pessoal olhar aí. Voltou, né, pessoal? Voltou, gente? Compartilha aí. Tá sendo bacana demais. Pessoal, se travar, fica aí que a gente volta, tá? Tá dando pra ver? Vai todos os quadradinhos? Pode falar, né? Então, vamos colocar esses 4 quadrantes aí, esses 4 campos de cada um de vocês. Uma primeira parte está escrito A e R, a outra SA, embaixo TR e depois SC. A primeira área, gente, é a afetivo-relacional. Então, vocês vão dar uma nota de 1 a 13 em cada um desses quadrantes aqui. 1 a 3? De 1 a 3. Então, vou colocar 1 pauzinho, 2 pauzinhos ou 3 pauzinhos sendo a melhor nota. Tudo bem assim? Repete para eles o significado de cada sigla. Afetivo relacional, então o relacionamento afetivo, em outras palavras, tá bom? Aqui no SA, como é que está a sua saúde? Dá uma nota 1 se não está boa, 2 médio e 3 se estiver muito boa. A outra é trabalho, mas quando é trabalho, a gente tem que falar com uma situação de que tenha retorno, esse trabalho seja reconhecido, não necessariamente com salário, mas assim que você tenha alguma coisa que transforme e que isso faça alguma coisa para a sociedade. E a última que falta é o SC, que é o social, igreja, clube, curso, na culinária, a gente vem aqui, então também tem uma parte, além de aprender, né, nós também temos uma parte social. Quem não conhece a Nena está perdendo, tá? Então já estou orientando para vir nessa área aqui e conhecê-lo, tá bom? E vai conhecer também essa parte aqui, afetiva relacional, tá bom? Faça uma de 1 a 3 em cada um desses campos e no final a gente volta a falar sobre isso, pode ser? Ótimo, entenderam, né? Anotou aí, faça que depois ele vai voltar a falar sobre isso. Eu só não vou fazer o teste, vai que vai ficar muito ruim e assim, e eu sei que essa transmissão vai para o mundo todo, é melhor não, né? Eu vou aqui procurar algumas perguntinhas. Eu vou, por exemplo, aqui. O José Marcos, um beijo, meu querido, está sempre nas nossas lives. Ele está dizendo assim, ele não tem depressão, mas ele sofre de crise de ansiedade desde criança. Então, é uma coisa que eu achei aqui bem bacana. Uma coisa é diferente, né? Uma crise de ansiedade não é uma depressão. Ou a pessoa só tem crise de ansiedade porque tem depressão. Uma coisa é ligada à outra? Nada. Ela pode estar ligada a uma coisa com resultados, tá bom? Mas assim, a ansiedade, o que ela pode deprimir uma pessoa? Porque o ansioso, ele é cheio de futuro. Ele vive do futuro, ele não está no presente, ele está pensando lá na frente, né? Entendi. Então esses planos, esses projetos, né, que estão sempre lançados muito à frente, que ele nunca chega, né, o resultado pode ser ruim, porque ele não tem a prática, ele não tem aquele momento de realização mesmo, não pode se nutrir do que está produzindo nesse momento presente. Então, excesso de futuro é um ansioso. Shirley, já foi uma parte da sua resposta aí da ansiedade. E ela ainda pergunta se a depressão, além de andar junto com a ansiedade que a gente acabou de falar, anda junto com a fibromialgia. Aí nós temos uma outra circunstância bastante discutível, né? A fibromialgia está sendo bem estudada, ela tem questões que tem que ser olhada de forma
dinâmica, né? Atendimento médico, mas ela tem uma parte sim da psicossomática explicando como sendo um travamento, né? A pessoa com fibromialgia é uma pessoa que está cheia de travamentos, tá? Então é uma pessoa que tem muita dificuldade de pôr seus planos, seus projetos e tem uma justificativa física dizendo eu não consigo por conta disso. Então, círculo vicioso. Eu te conheço, Shirley, né? E eu não. Ele não te conhece e eu acho que ele te descreveu um pouco, não é? Nota 10, nosso doutor. Muito bem, Shirley. Então, ó, presta atenção. Volta nessa live depois e escute bem o que o doutor falou, hein? Até que eu gostaria de aproveitar o seguinte, gente. Eu não estou falando, não são respostas absolutas, tá bom? Então ela tem um viés da gente tentar aqui minimizar, né, a angústia de algumas perguntas que serão feitas, tá? Lembrando que quem é de São Paulo, o Ricardo depois vai passar para vocês o contato dele, ele tem um consultório, vai encontrar, vocês podem ir até ele para se consultar tudo, tá? Deixa eu ver aqui. Olha só, a Ana está dizendo o seguinte, eu tenho depressão, já tentei suicídio, mas Deus não permitiu que desse certo. Hoje ela crê que consegue lidar com isso, mas tem horas que parece ser insuportável. Eu só quero acabar com essa dor. E o pior, todos acham que é frescura. Ainda tem a crise de ansiedade e tal. E ela diz que a confeitaria me ajudou muito, mas tem horas que me sinto frustrada. Agora, por exemplo, estou recomeçando do zero novamente, pois conquistar clientes é uma tarefa difícil, tal. Realmente, a gente ouve, né, Ricardo, muitas pessoas, muitos casos, tivemos recentemente pessoas famosas que elas se suicidam, tentam se suicidam, né, por conta dessa depressão. E ela está dizendo que hoje ela consegue lidar, mas ainda assim sente uma dor insuportável. Isso vem com uma pergunta para mim. É para sempre? A depressão ela vai estar dentro da pessoa, mesmo que ela passe por terapia, que ela se medique, se for o caso, encontrou a causa, aí você foi lá, né, orientou. Ela pode vir lá na frente ainda ter essa depressão? A pessoa está viva e a vida é dinâmica. Então, o que pode acontecer, né, os fatos futuros, é inevitável, a gente não tem bola de cristal e mesmo que tivesse a gente teria depressão. Claro. Porque daí a gente não tem a surpresa, né, da vida. Agora, uma coisa maravilhosa, obrigado por essa oportunidade, pelo seguinte, tá? Então surgiram já 3 questões aí bastante interessantes que muita gente vai se identificar. Né? O suicídio, gente, é uma coisa complicadíssima, porque se você pegar a frase da, como é que ela se chama? Ana, né? Eu quero acabar com essa dor. E às vezes, né, a pessoa ela perde a mão e ela acaba com ela, com a vida dela, como tudo. Ela não quer acabar com ela acha que vai acabar só com a dor. Né? Então, acabando com a vida dela, ela está acabando com ela, com a dor e com tudo mais. Né? Não é realmente a solução. E o complicado, né, é justamente você ter esse curto-circuito e achar que você terminando com a sua vida, você está terminando com uma parte dela e continua depois. Né? Não é bem assim. A pessoa está realmente precisando de um controle, de uma situação, ela tem aonde precisa, um campo a ser trabalhado. É esse o campo que tem que ser trabalhado e não a atacar a vida como um todo, né? Isso é complicadíssimo. Gente, é um assunto que a gente tem aqui tantas perguntas. Às vezes a gente vai pular a sua pergunta, se der, eu te respondo, tá? Boa tarde para todo mundo. Hoje eu não consigo dar boa tarde para todo mundo, porque está subindo tudo muito rápido. Cadê? Bom sinal. Muito bom sinal. Minha filha sofre sobre amizade de família, cunhados, o que devo fazer? Eu não entendi muito bem a pergunta dela, você entendeu? Não, né? Minha filha sofre sobre amizade. Dalvinha, faz de novo a sua pergunta aí que a gente manda aqui pra ele, tá? Você tinha colocado, né, enquanto você está procurando outra pergunta, uma outra coisa importante é os jovens hoje, né? Sim. Hoje o jovem ele está extremamente exposto a tudo, tá? A gente não tem mais fase de quando estou adulto, quando eu era jovem, quando eu estava na puberdade, ele está exposto a tudo, tá? De uma forma irreal, melhor dizendo, virtual, tá? Então eles estão expostos a vivências
virtuais, que não são verdadeiras, né? E confunde isso como sendo uma realidade. Então nós temos hoje jovens extremamente desgastados. E olha, muitos anos atrás, quem conhece o Orkut, tá? Eu atendi uma paciente, eu conheci pouco, tá? Mas eu não tinha vontade de usar mesmo o Orkut. E eu tive uma paciente que estava com estresse, mas terrível, pela vivência virtual. E o pior, né, naquela ocasião, a própria mãe participava dessa vida e gostava e curtia. Internet é uma coisa linda, eu amo, posso ficar sem Mas televisão. a inclusão dentro da internet está começando cedo demais hoje em dia. Sem né? dúvida. E o pior é que se expõe a qualquer coisa. Né? Então, se conhece sobre tudo, só não sabe vivenciar metade, nem 10% do que está sendo experimentado. E isso causa essa desmotivação, esse desalento, essa coisa de que achar que a vida não tem motivação. Tá? Então nós temos que tomar muito cuidado, a gente tem que descobrir de novo que o mundo virtual é uma ferramenta imprescindível, importante e veio para ficar, mas não substitui a vida real. Isso você falou uma coisa muito boa, porque realmente a depressão na adolescência, ela só vem crescendo. Né? Na nossa época, por isso que eu falei pra você, adolescente não tem conta pra pagar, não tem problemas amorosos, né? Às vezes um relacionamento brigou ali com um amiguinho e tal, mas realmente a gente, quando a gente é adulta, a gente tem problemas muito maiores que podem levar a tudo isso. E eu, na minha época, não faz muito tempo, né? Na minha adolescência, eu nunca ouvi falar de adolescente. Eu segurei ela no colo, tá? Ou seja, ele é muito velho. Ai, na verdade, não fala sério. Na minha adolescência, eu nunca vi um caso de perto, pelo menos, de depressão. Hoje, eu conheço amigas minhas que estão sofrendo com filhas na depressão. E o que eu tenho visto é a consequência do filho estar deprimido e a mãe fica deprimida porque a mãe perde as forças, não consegue ajudar a criança e aí os dois acabam ficando num problema sem saída, ou talvez tenha, mas naquele momento para eles não, né? É algo complicadíssimo. Então, veja que eu falei no início, né? Existem momentos que a gente faz modificações na vida. Então, por exemplo, sair da infância para a pré-puberdade, para a puberdade, para a adolescência, para a vida adulta, para a idade da terceira idade, a melhor idade que seja, tudo isso são como se fossem metamorfoses da borboleta, uma lagarta que vira borboleta. Só que a lagarta, quando perde, ela não sabe que ela vai virar uma borboleta, né? Então ela acha que vai virar uma coisa pior, então vai morrer. E isto é realmente um processo natural e tem que ser experimentado. É diferente do que está acontecendo, essa exposição maciça a uma série de coisas que não está vivendo. Ela está sendo exposta a uma situação, falando, é como se eu tivesse o mágico ao contrário. Eu vou descobrir o truque primeiro para depois ver como é que é feita a mágica. Né? Então, isso que está acontecendo com essa grande exposição aos meios da internet. Né? A gente tem acesso a tudo e não tem mais surpresa, não tem mais novidade. Isso é ótimo. Nossa, você falou uma frasezinha que eu acho que vai ajudar muito. Realmente, a surpresa acabou. Não tem novidade. É verdade. Eu quero alguma coisa, clico lá. Mas assim, mesmo que eu não queira saber, se eu precisar saber, eu tiver em dúvida, eu vou lá e procuro. E tá tão assim, dentro da nossa vida, essa coisa que aconteceu outro dia com o Henrique, 11 anos, vou ajudar de Mirim, pra quem não conhece o Henrique, que ele fez uma chamada de vídeo com os amigos. Eu falei, o que você vai fazer? Trabalho de escola. Eu falei, gente, o que aconteceu com aquela turma que se reunia na biblioteca da cidade, que ia na casa do amigo para comer o almoço já da, né? Não existe isso. Agora, chamada de nós, vídeo. mamãe, não é interessante saber que seu filho está em casa, não está correndo risco lá fora. Verdade, né? verdade. Tem o lado isso bom, também. tem o lado que a gente se acomoda. Sim. Tipo assim, olha que gostoso, ele não precisa nem sair de casa, eu estou vendo, ele está ali, está fazendo o que precisa ser feito. Então veja, tem um outro lado também positivo. Tem, nossa culpa também, né? Porque... que pode ser estimulado de uma forma errada. Né? Eu acho que realmente ele é útil, é interessante de ter isso aqui, mas não pode substituir. Exato. Eu acho que esse contato... A palavra substituir está sendo um problema, acho que a grande questão aí, né? De substituir Zona de conforto.
criou-se uma zona de conforto. Então esse espaço virtual, ele desliga pessoas no mesmo lugar, né? Desliga essa pessoa mas eu estou olhando ali, eu sei o que está acontecendo, supostamente, porque há até vídeos na internet mostrando mães e pais desligados com a família do lado, né? Sim, tem sim. fotos que eu vejo, que eu tenho em palestras, mostrando exatamente isso, ligou lá e desligou do mundo, né? Gente, a gente tem que tomar muito cuidado com tudo que nós fazemos, nós, mães, não mães, tudo, né? Às vezes a gente acha que está fazendo uma coisa boa, né? Exatamente, não avalia, né? exatamente, é avaliar, bem falado. Ó, quando a pessoa diz, vou me matar, ela é depressiva e de fato irá se matar, ou é uma pessoa carente que necessita chamar a atenção? Pode ser as duas coisas, podem ser as duas coisas, mais coisas ainda, tá bom? Não é um campo que você tem uma resposta única, tá bom? Mas assim, de qualquer maneira, o fato de querer chamar a atenção é inerente, tá? Agora, existem personalidades que a gente até brinca na formação da faculdade, que fala assim, o professor falava pra gente, vou me matar, eu comprei drops, nem disse mais, né? Vamos pensar uma bala, né? Chicletes e vou tomar uma tubaína, que ainda tem hoje, tá? Vamos falar, né? Vou tomar uma Coca-Cola quente e vou me matar hoje. Quer dizer, isso é uma personalidade que a gente conhece, histriônica, que faz um rebuliço para chamar a atenção. Óbvio que não tá, eu estou usando uma expressão jocosa, irônica, mas assim, ela faz um alarde falso por uma coisa que a gente sabe que está meio estranho. Agora, na maioria das vezes, né, a pessoa que realmente parte para uma loucura como essa, um fato tão grave, ela não avisa, é silencioso, ela não eu publica. imagino, é isso que eu até ia falar. E ela pode dar sinais, e a gente tem que estar atento a esses sinais, né? Então, desde isolamento, cortes, evitações, ela não avisa, ela não publica, esse que é o mais grave. Essa a gente tem que ter atento. É o silêncio que é o problema. O alarde nem sempre é uma coisa que vai chegar ao final. Tem uma pergunta aqui bem interessante. Como se trata uma pessoa que vive falando que depressão é frescura e falta de ter o que fazer? Minha irmã tem síndrome do pânico e algumas ficam falando que é frescura. E na verdade, acho que o que a Marcinha quis dizer aqui é que ela sabe que a irmã tem um problema, ela sabe, mas na verdade a gente precisa tratar as pessoas que ainda pensam que é frescura, né? Como não é nem tratar, é lidar com pessoas dessa. Porque é aquela coisa, né? A gente não, quando não é com a gente não sabe o tamanho do problema. A gente só vai saber quando é com a gente ou com alguém próximo, né? Até então, é frescura. Como lidar com pessoas dessa forma? Porque eu acredito, eu não tenho depressão, mas eu acredito que as pessoas que estão com depressão, elas já são mais sensíveis. Aí chega alguém falando que ela é frescura, que ela é fraca, eu acho que isso vem a ficar pior para ela, não é? Chega a ser agressivo, né, para uma pessoa que se imagina dessa maneira, né, ou se ele ouvir que ela está fazendo frescura. Às vezes ela não tem mesmo mais a vitalidade para poder realmente colocar um projeto, um sonho, tentar construir alguma coisa e precisa de ajuda. Mas também nós temos que pensar um outro ângulo dessa situação. Existe uma coisa chamada ganho secundário da doença. Tá? Então, o ganho secundário da doença é quando as pessoas passam a falar de mim, a se preocuparem comigo, a mandarem mensagens, a não me cobrar, a eu efetivamente ser uma pessoa de consistência no meio social. Tá? Então, ela tem um outro lado. Né? Existe uma situação que a gente tem que pensar quais formas vai fazer com que você possa retomar esta roda de movimento, tá? Porque a depressão vai segurando, vai limpando cada vez mais a engrenagem. A pessoa vai querendo cada vez menos se movimentar e com menos energia para chegar a alguma coisa. Agora eu vou dar a mágica. A depressão, ela tem um aspecto extremamente positivo. Tá? O que a gente não consegue imaginar é justamente qual seria esse aspecto, porque se é uma dor, se é uma tristeza, se é um sentimento que afunda, né? Que é um sentimento que me imobiliza, que me segura, né? Que me retém, né? Como é que eu posso dizer que isso é positivo? Então vamos pensar que é para você mergulhar dentro de você.
A depressão faz com que você tenha que mergulhar dentro de você. Por isso que tem que ser acompanhado por um profissional, né? Porque justamente a resposta não está do lado de fora, não é fazendo, não é se movimentando. Vai para uma academia, vai para um shopping, vai para o cinema, vai beber. Não é isso, eu não tenho força. Por quê? Porque a minha força está querendo que eu vá para dentro para tentar entender o que é que eu preciso explicar para mim. É esse processo de mudança, né? E dói, machuca, porque é justamente o momento da metamorfose. É sair daquele lugar para um lugar novo. E o novo ameaça, dá medo. Então, às vezes, eu prefiro ficar retido naquele lugar lá. Gente, né? Isso é profundo, né? Ó, a Vanessa está perguntando, tem uma amiga adolescente de 15 anos que não quer sair do quarto, fala que não tem mais vontade de viver, como se vive num túnel preto. Como se vivesse num túnel preto. Isso seria uma depressão? Sim, é um aspecto importante, está avisando, tá? E a gente pode trazer, sim, algumas outras circunstâncias favorecedoras para que essa pessoa saia dessa situação, sim. Tá certo? Não é forçando, não é fazendo de conta, não acreditando que você colocando luzes coloridas, purpurina, que você vai fazer com que essa pessoa veja uma vida mais colorida. Tá? Ela tem que descobrir de que maneira, e às vezes um apoio psicológico, um apoio profissional é importante. A Emília, nossa querida amiga Emília, beijo, está dizendo assim, é super importantíssimo, que não pode ser ignorado. Prestem muita atenção às pessoas que vocês amam, isso não é frescura nem brincadeira, belas palavras, viu? E a Hermínia é uma musicista, né? Uma cantora. A Hermínia, ela é multiuso. A Hermínia já fez live aqui com a gente, já que a gente já falou da Hermínia, de confeitaria. A Hermínia que vai estar aqui com a gente na terça que vem na nossa live show ensinando artesanato. Que e legal. Canta, gente. Vocês já me ouviram cantar numa live, né? Calma que ela vai cantar na live. Sim. Aí vocês vão ver o que quer cantar. Aqui foi só uma brincadeira. E aí eu vou falar, aproveitem e perguntar para ela qual foi a experiência com hipnose com ela. Gente, ainda tem dessa. A gente podia fazer uma live disso, especialmente falar sobre isso. Mais pra frente, vamos sim. Né? A gente tem tanto assunto. Só pedir pra você, tá, Nena? Vamos pedir. Certeza. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui, gente. Tem muita pergunta. Tem falando de filhos, né? Daisy, subiu sua pergunta, eu não vi. Pergunta de novo, por favor. Exatamente. A Daisy está falando aqui, vamos compartilhar, porque tem muita gente precisando de ajuda, é verdade. Cadê aqui, gente? Eu subi uma pergunta tão legal. Ó, aqui é a Elisângela Reis falando. Às vezes acho que eu estou doente dessa forma. Sinto um desânimo, uma dor na alma, vontade de não ver ninguém e de morrer, de sumir. Mas é por horas. Ou seja, eu acredito que ela tem aqueles momentos, mas depois passa. Isso seria uma depressão? Sim. Ou um misto, né? Sim, são aspectos assim, de depressão, mas assim, novamente dizendo, a gente pode fazer todo tipo de terapia ruim e terapia boa, tá? O problema é quando a gente não chega a um momento de resolutividade, tá bom? Então, por exemplo, eu estou infeliz hoje, vou ao shopping, compro uma roupa nova, fico muito feliz, me dá adrenalina, chegar, saber que eu vou gastar, que eu vou comprar uma coisa nova e que eu vou ter esse bem, mas quando eu acabo de comprar, eu percebo que isso não era realmente uma solução. Tá? Então, nesses momentos, nesses flashes, assim, volta de novo aquela coisa, né? E aí, qual é o seu contato com você, o que está acontecendo com você? É aquela história que você já falou, a gente tem que se conhecer de dentro mesmo. Com certeza. Né? Até pra gente dar, depois de começar já a terapia, no bolo terapia. Eu já ia estar emendando nisso. Eu e meus pais. Mas eu queria, antes disso, já falar uma coisa. Muitas pessoas me perguntaram, o pessoal de casa sabe do meu problema de saúde, quando eu revelei por conta da campanha que eu fiz. Até então eu não tinha contado para ninguém. E muitos me perguntam, Nena, você não contava para ninguém por vergonha? Não, simplesmente eu, Nena, ou Nádia, como é o meu nome, eu não gosto de mostrar os meus problemas. Eu acho que eu não vim para esse mundo para me mostrar o meu sofrimento, porque passei, sim, como tudo, o Ricardo, que é meu primo, sabe, passei por vários sofrimentos aí, na vida, e
E um dos sofrimentos que me trouxe para a confeitaria foi os assaltos que eu sofri. Sofri 9 assaltos, todos mão armada, sequestro e tudo. E no último eu falei assim, bom, hoje eu entro em depressão porque, puxa vida, 9 não é fácil, você fica com a cabeça maluca e tal. Ou faz alguma coisa e eu entrei para a confeitaria. E aquilo me salvou, me deixou mais assim, vamos dizer assim, com uma energia mais renovada. Então eu não tenho, por mais que eu tenha alguns sofrimentos, eu não tenho nenhuma vontade de demonstrar isso e nem de cair numa cama, tá? Aí eu te pergunto, isso é pela minha profissão, é pela minha família ou no meu redor, ou não, isso é de mim mesmo. Eu não tenho a menor, assim, vamos falar, tendência a ter algum tipo de depressão, ou não. Todo mundo um dia pode ter. Não, todo mundo pode ter um dia, não tenha dúvida. Algumas características de personalidade vão ter uma tendência mais ou tendência menor, tá bom? Agora vamos aproveitar o que você havia dito, né? Então, momentos de crise, momentos de situações traumáticas, momentos de violência, ela desencadeia sim uma série de sentimentos ruins e um grande pavor, não é medo, é um pavor, né? Só que nesses momentos que são críticos, né, é aí que começa a brotar, se a pessoa tem condições, né, e isso, digamos assim, você foi a premiada, que você sabia, você não partiu para a culinária por conta disso, você já era uma pessoa que conhecia isso. Nós temos na família, né, um eixo que nos faz produzir, aliás, diga de passagem, a família do Valdita é super criativa, né? Talentos não faltam, não é? Só que você já sabia que precisava colocar esse talento. E por que você precisava colocar? Porque essas situações críticas falaram que se você não colocar, em algum momento desse da vida, você pode não ter tido, não pode ter a oportunidade. Então a gente tem que olhar e falar assim, o que vale a pena na minha vida? Ou põe em prática, ou não, ou você perde, ou você espera o dia de amanhã. Né? Para que esperar o dia de amanhã? O dia de amanhã começa hoje. Tá? Então eu acho que você se viu em situações críticas com a condição de falar assim, eu vou ter que pôr meu projeto em prática, realizar. E isto é a parte boa. Você sem, digamos assim, uma forma mais inconsciente ou mais autêntica, você acabou fazendo. Não, eu não vou perder meu tempo chorando nisto quando eu quero executar. Só que meu tempo é agora. Na verdade, isso eu sempre penso assim. Eu sempre penso, em todos os momentos difíceis da minha vida, eu penso nisso. No último transfusão de sangue, que não conseguia, porque os bancos de sangue, viu pessoal, é muito baixo, vamos lá doar sanguinho, doe sangue, doe vida, lembra? Porque tá baixo mesmo. Eu sou uma pessoa que preciso a cada 2, 3 meses, é meu limite, né? E essa última transfusão não tinha, e olha que eu dou em particular, tudo não tinha, para vocês verem como tá crítico. E eu fui até o hospital, porque estava agendado para receber a transfusão, cheguei lá. Com uma expectativa. Positiva, poxa, finalmente, não vou para a cama dessa vez. E cama, quando eu digo, não é cama de tristeza, é cama porque o corpo não aguenta, por conta de todos os problemas que causa, e eu vou para a cama. Falei, bom, eu vou conseguir meu sangue, não vou para a cama. Chegando lá, não tinha sangue, porque teve um monte de acidentes, tal. Voltei para casa sem minha transfusão. E no caminho para cá, eu fico muito triste, não pensa que ainda não fica triste, extremamente triste. Então eu pensei, ou eu vou para casa e choro a tarde toda porque eu corro risco de vida, ou eu vou para a loja e faço uma live. Eu vim para a loja e fiz uma live, as últimas lives de biscoitinhos, inclusive. Então eu sempre tento buscar, assim, vamos para alternativa melhor, mas não é fácil. Às vezes a pessoa, e não significa que a pessoa é fraca. Né? Não significa que porque eu sou forte, eu sou Mulher Maravilha, não é isso. Talvez é característica, eu não sei. Então, aí olha outro aspecto maravilhoso que você está apontando. Nós estamos falando de alquimia, tá? O pessoal usa essa expressão às vezes de uma forma tão fantasiosa que acha que isso é voltado para conceitos místicos, né? E da vida sobrenatural, sei lá o quê. Alquimia é transformação. Tá? Então veja bem, o que a Lena está falando aqui para nós? Você fez uma transformação de um sentimento ruim
e pegou essa energia e produziu algo, tá? Isso é alquimia, transformar algo negativo em positivo. Sim. E a culinária tem tudo isso de bom, porque além de você produzir e ver o resultado, você vai ouvir as pessoas falarem, que delícia, que gostoso, eu quero mais, me dá receita, me O ensina. elogio, né? O elogio Opa, retroalimenta, né? Então veja bem, ela não veio abastecida como ela esperava, a expectativa dela não foi lançada, não foi preenchida, né? Mas ao invés de você ficar chorando, né, as pitangas, e amanhã o que vai acontecer, o meu medo disso, daquilo, não, você já fez uma transformação. Isso é extremamente importante e necessário, tá bom? Por isso que talvez você falou agora do elogio. Nós confeiteiros, e entra nessa parte talvez da boloterapia. Além de fazer bolo, ser uma coisa gostosa, é um momento nosso, quem é confeiteiro sabe disso, é um momento nosso. Peraí, gente. Meu também, quando eu estou estressado eu preciso cozinhar, mas às vezes minha mãe não deixa, você tem medo. A minha tia, gente, cozinha maravilhosamente Cozinha bem. muito bem. Só que o problema é que ela não deixa ninguém. Gente, parou, acho que travou. Vamos ver aqui. Deixa eu dar uma travada. Deixa eu só sair daqui rapidinho, deixa eu ver se é o meu celular ou... Não, não travou não, né, gente? Tá aí ainda, tá aí. É o meu celular que parou aqui. Então vamos lá, eu vou tentar voltar aqui pra gente ver as perguntas. É por isso que a confeitaria salva, porque além da gente ter aquele momento só nosso, existem também os elogios dos clientes, dos amigos, do parente, né? Não necessariamente a gente faz para vender, faz para casa, e aquele elogio dá um gás ali de repente, e que por isso que faz o bolo, a confeitaria ser bom para isso. Exatamente. Imagine você falar assim para uma pessoa mais ansiosa, medite, faça meditação, a pessoa fica assim, né? Eu não consigo, eu não sou uma pessoa de meditação. Pois é, né? Então veja bem, mas a meditação a gente pensa que é uma coisa de paralisar o pensamento e ficar num estado absolutamente de silêncio. Não é isso não. É um estado de até observar o seu ruído, o seu barulho. E quando você está compenetrado numa receita, primeiro que tem toda uma estrutura, Sim. Tem ingredientes, tem que selecionar, tem toda uma disciplina e etapas. Você já está entrando em concentração nesse momento. Entendi. Além disso, tem um ritual a ser empregado. Mais movimento, menos movimento, mais bate, não bate, coloca tal coisa, tem sequência. Então você está tão concentrado nesse momento, você está realmente envolvida com você nesse momento. Eu sei porque eu faço isso também. Quando eu estou inspirado, porque culinária para mim é uma coisa de inspiração, eu preciso estar com vontade, senão eu não consigo. Né? No nosso caso nem sempre a gente está com inspiração, vai ter que fazer. Exato. Então você entra nesse momento de uma concentração, onde você segue etapas, onde você tem que ter disciplina para chegar a um resultado. Olha o tempo que você leva entre o começo até o final. Sim. E no final, quando tudo dá certo, ainda você tem um retorno de reconhecimento. Exatamente, eu acho que é isso que dá tá? um gás na nossa vida. Retroalimentar. Você já sai abastecida, o que dá mais chance, mais vontade de você continuar e desencadear outros projetos até mais interessantes. Então, o que era um bolinho de chuva virou agora uma trufa, sei lá, super sofisticada. Porque é um momento que a gente se valoriza, que a gente vê o nosso potencial, de repente, como você está falando, um bolinho de chuva, sai uma trufa, sai uma ideia, poxa, isso é importante, né? Eu alegro a vida das pessoas. Então, eu acredito que todo esse sentimento, pelo menos para mim, funciona muito dessa forma, faz com que a terapia, com que a confeitaria, que é o que a gente está dizendo hoje, seja terapêutica. Logicamente, né, o pessoal aí de casa, que a gente tá falando da confeitaria, porque é o meu caminho aqui, vamos dizer assim. Mas eu vejo que o artesanato vai na mesma linha, né? Dança vai na mesma linha, canto, pintura, tudo vai na mesma linha da confeitaria. Então são métodos, talvez, que ajudam as pessoas a saírem desse momento depressivo. Exatamente, é isso mesmo. Tem uma série de vertentes que são boas terapias, na verdade são terapias ocupacionais, se a gente for falar a nível mais técnico, né? Mas assim, são movimentos terapêuticos, né?
que faz com que você tenha retornos e se alimente. Agora tem um outro detalhe que eu acho que é importante dizer, e isso eu vou dizer porque a minha prima é a Nena, tá? Eu preciso trazer esse presente para você, porque assim, às vezes nem tempo a gente consegue conversar, porque a gente dá muita risada e não temos o tempo suficiente para rir tudo, que bom, né? Graças a Deus. Então veja bem, há uma diferença muito grande, que talvez até fique como uma sugestão, que assim, a Nena dá o sangue dela, né? Então você se envolve muito, você se dedica muito. Eu tenho certeza que o ingrediente que você coloca nas suas receitas é tão fantástico, e isso as pessoas vão perceber, tá bom? Uma coisa bem feita, com carinho, pode ser o bolinho de chuva, pode ser a pipoca de micro-ondas, mas um detalhe que você coloca é um ingrediente fantástico. E vou te falar, existe até se você falou do cinema, existem filmes que mostram isso, né? Como Água para Chocolate, A Festa de Babette, né? São filmes que mostram como é que a pessoa consegue se comunicar através da comida e como é que ela recebe. Eu brinco isso com a minha mãe fica louca da vida comigo, eu falo assim, eu sei quando uma comida é bem feita ou mal feita. Eu sei quando uma comida é feita com amor ou quando não é feita com amor. Minha digestão para. Tá? E nesses filmes, né, se você for olhar, tem exatamente isso. Tem uma mulher que acho que é no filme Como Água para Chocolate, acho que é esse mesmo, se eu não estiver enganado. Ela está chorando por um casamento e ela está fazendo uma cobertura de chocolate. E aí esse sentimento meio que foi passado para essa cobertura e todo mundo que comia chocolate chorava. Olha. Né? Então, é lógico que é uma alegoria, mas assim, o sentimento a gente consegue transmitir também, tá? Então, o bom sentimento também, o mau sentimento também. A sua culinária tem um tempero diferente. O seu trabalho, e eu sei porque eu vejo isso, tá bom? Eu assisto você também, tá? E você põe um ingrediente a mais. Esse ingrediente a mais, quem te conhece sabe. Eu acho que tem alunos, que venham aqui só para ficar perto de você, por esse dínamo de energia que você é. Que bom, gente, que eu continue assim, né? Obrigada. Prima é suspeito, porque sabe aquele primo assim, tipo, a gente sempre tem, né? Os mais próximos, e realmente, eu e o Henrique, a gente quando se encontra, a energia positiva, assim, alto astral, pode estar caindo muito e estar rindo. Então, é aqueles que vai nas festas de criança e brinca nos brinquedinhos. Sai daqui, criançada! Que a gente quer, agora é a nossa vez. Né? Essa rasgação de seda pode ter certeza que é verdadeira e legítima. Não. Pode confiar no que eu estou falando. Ai, pessoal, me deixa com vergonha. A Nena, eu acho que você vai acabar virando apresentadora de TV. Leva jeito, Li. Obrigada, minha querida. Mas, isso que ele falou da confeitaria, de se entregar mesmo, eu me entrego a ponto de, peraí, vou fazer uma entrevista, eu poderia fazer atrás do balcão. Não, armei até um cenáriozinho aqui pra ficar bonitinho pra vocês aí de casa. Eu realmente me entrego. Ô, José, obrigada, amor. Eu me entrego mesmo. Tô falando de mim, perdão. Tem mais o que falar. Eu me entrego mesmo. Mas você falou uma coisa que é muito real. Nós até falamos isso. Quando você não tá de bom humor, não adianta, o bom não cresce. Isso não é. Lógico, gente. É um pouco de mito, um pouco de mística, tem um pouco, mas aquele lance, né? O tempero, o que você temperou com amor? É fato que tudo que a gente faz com amor, com dedicação, por mais que a gente não estejamos bem naquele dia, porque nem todo dia a gente está bem, infelizmente, né? Que bom, que bom, porque assim a vida tem que ter esses momentos, essas nuances, né? E aí a gente acaba naquele dia, mas mesmo assim a gente se dedica. Naquele momento da confeitaria, a gente tem que esquecer os problemas. E talvez esse seja um motivo da tal boa terapia. E esse é o profissional aquele que isenta desse momento que é particular e não transmite para o seu trabalho, né? Eu também, posso não estar bem, mas se eu estou trabalhando com os meus pacientes, o que eu estou passando engole e sofre depois, porque eu não posso transferir isso na minha relação com o meu terapeuta, com o meu atendimento no trabalho terapêutico.
Agora, se a gente percebe isso, gente, nós não somos também obrigados. O bom profissional também sabe dizer o momento em que ele está bem ou não. Já aconteceu isso comigo? Já aconteceu isso em algum momento. Eu falei assim, olha, eu não estou bem hoje para atender. Posso lhe pedir para retornar tudo? E acontece. Em algum momento, o ser humano às vezes dá o seu help, né? Precisa do seu help. É dele. Sim, acredito. Sim, você já está bem melhor, né, amor? A gente tem conversado, eu conversei com a Cia Ferreira, ela também passou por bastante problemas de saúde, ela estava aqui relatando, né? Nina Tchutchu, a repórter da confeitaria. Cadê aqui? Eu fiz um bolo e eu estava, a Ibelis falando, eu fiz um bolo e eu estava com uma tristeza profunda. Parecia que minha sobrinha de 4 anos que fez. Acho que acredito que o bolo da Ibelis não tenha ficado muito bom, por conta daquela tristeza, daquela que ela estava passando, profunda, e realmente passou pro bolo dela, né? Não, mas estava bem, né? Até dá um respiro, dá uma relaxada, dá uma pensadinha que aconteceu nesse momento e, né, retoma, né? A gente também ficava até amanhã aqui conversando, vocês também, né, que eu sei. Mas eu queria te fazer uma outra pergunta até pra gente encerrar. Tem que vai falar o seguinte. Ah, não, vamos falar ainda. Cadê aqui? Deixa eu ver se tem alguma. Tá. Andréia, nossa prima. Do Júnior. A gente fala Júnior, Thaís, né? Pra mim é Júnior, gente. Beijo, André. Me fala uma coisa. Pra gente encerrar aqui essa página, a gente vai terminar ali com o trabalho que ele passou pra vocês aí. Hoje os convênios cobrem terapia, psicólogo, essas coisas, né? Então, psiquiatra também. Sim. Qual médico, por exemplo, a minha filha ou eu, alguém tô vendo que os sintomas ali tá indo para depressão. Pelo que eu entendo, não sei se isso mudou ou não, a gente para ir para um psicólogo, a gente precisa de um acompanhamento, um encaminhamento. Qual é o médico que a gente procura antes para ter esse encaminhamento? Veja bem, o médico, né, o clínico geral, ele já tem a destreza para desde o início ele já poder avaliar em que circunstância ele encaminhar, tá bom? Hoje, né, eu vejo, teve épocas que os especialistas, a gente tinha que primeiro passar com o clínico para depois chegar ao teu especialista. Isso fez com que criasse um acúmulo de consultas no especialista apenas para o encaminhamento. Eu vejo que hoje existe essa possibilidade de a gente já marcar com um especialista, né? Então a psiquiatria, tá? Mas o encaminhamento ele pode ser feito por todos os médicos, tá bom? Todos e qualquer médico, pediatra, o patrão gosta de atender também essa parte, mas ele também pede a associação. O clínico, o ginecologista, o dermatologista encaminha. Se ele achar que tem algum probleminha ali de estresse. Trata, não resolve, e às vezes tem uma questão emocional envolvida aí. Tá? Deixa eu fazer uma pergunta para a Daisy também, que é lá do meu fã-clube, se eu fizer coisa ela me mata. Nena, não se trata do quê? Do foco? Não, se trata assim dele. Mas ela quer saber que o filho dela, rói demais as unhas. Isso pode ser emocional, é um estresse. Acho que tem 14, né? É seu filho, ou menos. Ele rói demais as unhas. Isso pode ser algum problema emocional, algum estresse que a criança está passando. Simplesmente um hábito que ele adquiriu. Não acredito que seja imotivado, tá? Uma razão tem. Ela tem é óbvio que é uma criança mais ansiosa, né? Um menino que está ansioso e que é aquela história, né? Quando a gente não consegue entender a solução do problema, a gente busca de outra maneira. E roer significa, parece que desgastar algo para ver se a gente consegue ou eliminar essa pressão de procurar essa resposta, tá? Ou então realmente, né, se aliviar um pouco do que a gente não está conseguindo fazer. Estou roendo uma ideia, roendo alguma situação. E aí rói a unha. Assim, pronto, já respondi. A criança tem 12 anos. Não que seja a única forma, estou tentando descobrir alguma maneira para entender esse sintoma. Claro que a gente está falando aqui também de uma forma geral. Cada caso é um caso, né? Estou usando o nome por essa razão. Né? Isso vai lhe ajudar, eu tenho certeza que o pessoal vai ajudar bastante, né? Mas obviamente que a melhor coisa é pedir orientação individual para o profissional, né? Que é só uma pincelada.
A Cita falando aqui, que é uma coisa que eu também coloquei no meu rascunho, que é uma curiosidade. E quem não tem convênio? Eu não tenho convênio, né? Eu não tenho dinheiro para pagar uma consulta, até porque não é uma coisa, de repente, para muitos de fácil acesso, né? Como é que faz? A pessoa que não tem condições, ela tem uma baixa condição. Tem isso no SUS? Não tem? Como é que é feito? Tem no SUS sim, né? Nós temos Mas a fila deve ser... na rede básica, a procura é sempre muito grande, né? Mas assim, sempre existem formas de serem drenados, né? Existem trabalhos correlatos, também terapêuticos, né? Grupalizados, né? Dança circular, tem um monte de coisas que podem ser feitas que facilitam esse acesso. Existem certas circunstâncias, a gente sempre gosta daquela coisa individualizada. Sim. E existe sim muitos profissionais que também gostam da coisa individualizada. Então eu acho que existem formas sim pelo SUS gratuita, nos postos de saúde, na rede básica de saúde, em todos os lugares tem a equipe de saúde mental disponível sim. E aí a faculdades tem, tá? Onde tem cursos de psicologia, tem também a clínica de psicologia, atendimento gratuito, tá? Então, existem formas, tá? Tem que lutar um pouquinho. E também não é assim, aquela exorbitância. É óbvio que é um trabalho profissional e do mesmo jeito que você tem o seu trabalho, né? Uma coisa é um bolo caseiro, outra coisa é um bolo profissional, sim, né? claro. Então, cada um tem o seu valor, né? Exatamente, não Tem tenho dúvida disso. preço a ser pago, né? Porque tem anos de estudo, né? Você estuda tanto, né? Não tenho dúvida Não é? disso. Quando a gente fala assim que é caro, na verdade é porque a gente não tem as condições, não que não tem o valor, né? Agora, o investimento feito na terapia não tem preço, tá? Porque as pessoas vão modificando o seu jeito de viver, o seu jeito de entender a gratificação, os projetos começam a acontecer. Então, eu acho que é um investimento que, lógico, né? Eu sou da área, eu diria, vale a pena. Tá? Mas com certeza, se só um bate-papo já valeu tanto a pena, imagina você lá fazer sua terapia, realmente deve, não, vale com certeza. Vamos fazer o resultado? Como é que... Então, veja bem, a gente tem que pensar aqui que em todas as quatro fatias aqui, existem eixos importantes da vida, né? Então, tá bom, ok? Então, veja bem, vamos pensar assim, você avaliou como é que está a sua vida afetiva? De 1 a 3, se não tiver 3, parabéns para você, tá? Que é o que a gente espera, aliás, em todas as áreas, a gente espera que esteja sempre 3, o que não vai acontecer. Porque o supra-sumo, esse que está 3 em todo lugar, não está nem olhando a gente, né? Está em outra vibe, não está aqui. Então veja, avalie como é que está. Eu coloquei numa sequência, essa sequência não necessariamente possa ser nesse sentido, mas assim, é o que a primeira pessoa fala. Eu não estou legal no meu relacionamento, eu não estou legal com meu filho, eu não estou legal com o meu trabalho, eu não me dou bem com as pessoas, então tem a ver com esta área aqui. A segunda área mais importante, também gritante, é a saúde. Eu estou com dor de estômago, eu estou com esse problema, eu estou com um estresse, eu tenho dor de cabeça o tempo todo, então a minha coluna dói, né? Então essa é uma outra área importante e que a gente tem que avaliar. Deu nota 1, deu nota 2, ou se beleza, deu nota 3, excelente. Mas avalie e faça a conta, vai somando uma coisa com outra, tá? Interessante também de perceber, aqui vamos falar todas as áreas, depois eu concluo. Trabalho. O trabalho é importante que todo mundo tenha, mesmo aquela pessoa que, não precisa trabalhar. Não precisa trabalhar porque não precisa ou o que foi? Já me aposentei. O aposentado no Brasil, ele adoece muito fácil, porque ele não tem um projeto de vida após a aposentadoria. Tá? E o trabalho faz com que a gente se sinta importante na sociedade. Então isso tem que ter retorno. O trabalho não necessariamente é aquele trabalho remunerado, com salário, mas que eu possa ter algum retorno de valor. O que eu produzo tem valor. Um trabalho voluntário, por exemplo. E o social, que eu deixo por último no Brasil, clube, cinema, passear, viajar, conhecer pessoas, tudo está envolvido aqui. Dançar, sair para bater papo, sempre que você tem, de vez em quando eu vejo você, né, sem marido, né? Sim. Como diz o Cortella, ele fala assim, que a melhor receita do casamento
esse aí pra jantar fora, né? O marido com os amigos dele e a mulher com as amigas dela, né? Viu? Então, gente, vocês pensem isso aqui numa cadeira com as 4 pernas. Faltou uma delas, é onde está a sua área, que precisa ser mexida. Vejam. Ai, gente, que ótimo isso! Eu não fiz, mas vou fazer depois. Vocês entenderam? Então, por exemplo, aqui, vou até voltar aqui, peraí. A parte das 4 cadeiras, da cadeira, as 4 pernas, se tiver falta, é onde eu preciso focar mais o meu problema, né? Vamos dizer, focar na solução, né? Faltando você pensar, perceber e entender. Tá? Alguma área está faltando aí. Muito legal, muito interessante. O Ricardo fechou com nota 10. Como disse uma amiga minha, fechou com 10. Ó, gente, aqui o meu é tudo 0, não chega nem a 1. E mentira, foi exagero. Não, Ibério, seu amor, essa pessoa não faz isso não. Exagero, Faz assim não. Fala para o pessoal o contato, ele é daqui de São Paulo, ele vai passar o contato para vocês que são daqui, para ir lá. Imagina, se numa live foi isso, a consulta dura o quê? Umas 3 horas? Comigo deveria. Tem que durar umas 3 horas. Só entendendo um pouquinho, eu tenho um consultório aqui em São Paulo, tá no Jardim Guedala, tá? Na Rua dos Três Irmãos, eu vou deixar o endereço com você no seu site, depois você clica, tá? Então acessem a Nena Quintas. Vai lá pro Nena Quintas, tudo tá lá, vai estar lá. Eu tenho um blog, tá? Que eu também vou deixar com você, né? E que também estou criando agora, porque a Nena me sugeriu, né? Falou assim, cara, vamos colocar outros projetos, né, em movimento. E esse é um que eu estou colocando também agora em movimento. Não é de hoje que a gente tem falado, né, sobre isso. Então eu estou aqui de São Paulo e veja bem, gente, uma coisa que eu queria só alertar. A terapia realmente são sistemática, do sistema da terapia você tem contatos frequentes, regulados, com horário e tudo mais. Mas existem conversas de orientação, de esclarecimento e de apoio. São várias vertentes que a gente pode estar fazendo. Às vezes uma conversa bem feita, bem trabalhada, você já consegue ter resultados. Não estou dizendo que eu estou fazendo milagres em uma consulta, não é isso que eu quero dizer. Eu estou falando de orientação. E às vezes a coisa é muito simples, né? Como nós fizemos um pequeno exercício aqui. Então, às vezes uma conversa com um profissional, procure o seu profissional competente, eu acho que já vale a pena, tá bom? E tem um preço, tá bom, gente? Tem do SUS até o particular. Mas aí vai de cada um. Mas é importantíssimo, né, gente? A gente fala tanto que na nossa área de confeitaria aí, procura sempre um profissional para fazer seu bolo, tal. É a mesma coisa. Em todas essas áreas tem seu profissional, que ele estudou muito, alguns estudaram muito, então tudo tem seu valor, obviamente. Cara, eu quero agradecer muito. Foi uma conversa e passou mais de 1 hora de live, mas eu nem percebi. Eu tinha certeza que isso ia acontecer, né, gente? Foi maravilhoso como sempre. Quero já te deixar aqui o convite para você voltar, para gente já agendar um novo tema, uma nova abordagem aí. Vamos lançar? Vamos. Relacionamento é terapêutico ou é terapia? Gente, adorei! Relacionamento é 2, é terapêutico ou é terapia? E aí, curtiram? Curtiram, né? Tenho certeza que curtiram. Olha eu colocando curtiram aqui. Então, mas já está lançado, já foi feito o tema. Então, relacionamento é terapêutico ou terapia? Relacionamento a gente engloba tudo. Nós vamos falar relacionamento a 2. A 2? Então tá ótimo. Doutor, para começar um novo dia. Boa, Sandrinha, ela escreveu aqui. Use a palavra do doutor para começar um novo dia. É isso mesmo, Sandra. Muito bem. Então, muito obrigada de verdade pela sua presença aqui, pelo seu ensinamento, pelas suas dicas. Não é porque é meu primo que às vezes a gente não tem tempo de conversar. Lembrando para vocês, semana passada a Júlia fez esse cestinho lindo aqui, tá? E já vai estar lá no YouTube, no Nena Quintas, no canal Nena Quintas, a live vai estar lá, a gente deixa durante uma semana no meu perfil, agora a gente vai jogar lá no YouTube, assim como a nossa entrevista de hoje também vai pro YouTube, no canal Nena Quintas, tá bom? E semana que vem nós vamos chegar aqui na nossa tarde, que a nossa live ainda não tem, no meu programa, né, ainda não tem um nome fixo, então eu tô chamando de live show, porque foi um show de live, não é, gente? Não foi um show de live? Foi! Então eu tô chamando de live show.
Na nossa próxima terça-feira vai ter aqui a Hermínia fazendo um avental. Olha só, gente, a gente é confeiteira, que às vezes não tem dinheiro para comprar um avental, né? Nós mesmos vamos produzir os nossos aventais. Então não perca, terça que vem, às 3h30, sempre no meu perfil, sempre vai ter uma live show. Muito obrigada. Oi, que Obrigado, bem. Nene Obrigado. Show. Tchau, tchau. Um beijo, meus amores. Fiquem com Deus e até a próxima. Tô clicando nisso.